Meu nome é Miriam Olívia e eu venho aqui apresentar o trabalho intitulado Pobreza Menstrual e a Violação dos Direitos Fundamentais, necessária atuação por políticas públicas. Esse trabalho foi feito pelas alunas Alice e Beatriz, que estão aqui comigo, e sob orientação da professora Júlia e por mim, Miriam Olívia. Esse trabalho ele foi feito no âmbito do Observatório de Gênero da FAI, Centro Universitário, aqui em Curitiba, Paraná, e também pela Noma Norme Arte. Então, o objetivo é a gente estudar as estruturas da violência e as suas relações, então, com as políticas públicas. Então, eu passo a palavra agora para a Beatriz para continuar a apresentação. Então, primeiramente, nós vamos conceituar a pobreza menstrual, que é um tema de alta complexidade, que percorre tanto o âmbito do direito, da saúde e da educação. Esse fator é vivenciado por muitas meninas que vivem em situação de vulnerabilidade, seja ela social, econômica ou de infraestrutura. E como consequência desse fator, 213 mil meninas que não têm acesso a banheiros adequados ao período menstrual sofrem com as faltas às aulas. E com isso tem a baixa escolaridade, além da falta de qualificação para o futuro mercado de trabalho. Muitas acabam se adaptando às alternativas secundárias que geram doenças sexuais, além da carga mental elevada dessas meninas. Nosso artigo ele trata de como a pobreza menstrual é um fator decorrente das não medidas públicas para solucionar o problema, e como isso é uma negação dos direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. 65% das 213 mil meninas que não têm acesso a banheiros de qualidade nos colégios são negras, nos mostrando que o fator ele não é somente uma questão de gênero, mas também de raça e de classe. Muitas meninas elas se sentem inseguras quanto à troca dos absorventes dentro das escolas e quanto ao banheiro não ser um ambiente seguro para os momentos de cólica, pressão baixa e dores que decorrem da menstruação. E com isso, tem-se a evidência de que 31% das adolescentes já faltaram à escola durante o período menstrual. Além disso, 15,7% das mulheres pretas não recebem água encanada regularmente no Brasil. O saneamento básico é um fator importante quando falamos de menstruação e também de dignidade menstrual. O racismo ele tem um papel de fortalecer as estruturas que geram a pobreza, a fome e a miséria, mesmo de que maneira velada. A ausência do Estado é um elemento marcante, um dos elementos marcantes, que configura o racismo ambiental, que ainda mantém muitas pessoas dos grupos minoritários sem a garantia de direitos que já foram pré-estabelecidos. Alguns dos direitos fundamentais violados presentes no nosso trabalho estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. São os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer e a segurança. Considerando que a menstruação envolve debates em torno da saúde, educação e trabalho, considera-se como uma faceta de direitos fundamentais constitucionais violados. Em meio às prisões, escolas e às faltas de políticas públicas que reconheçam a humanidade desses corpos que menstruam, há uma vasta lista de violações dos direitos fundamentais e potencialização de violências que perpassam por livre desenvolvimento da personalidade, acesso à educação, saúde e trabalhos dignos. Abordamos também sobre o tema da violência estrutural. Bom, a violência, em sua essência, é algo subversivo à ordem, podendo provocar danos físicos, psicológicos e ou materiais. O ato de violência gera uma relação de poder, e essa relação é pautada na desigualdade. Falando especificamente da violência estrutural, é possível entender essa forma de violência não como um fato isolado, mas como parte de um processo estrutural ligado a relações de organização da sociedade, da economia e da política. E essa forma de violência, ela pode ocorrer por meio de uma ação direta ou indireta, de maneira velada ou explícita, ou até mesmo por uma omissão do Estado, como no caso da pobreza menstrual. E são vítimas dessa violência indivíduos e grupos sociais que são oprimidos por instituições sociais, sendo negados a essas pessoas direitos constitucionais básicos para ter uma vida digna. E em decorrência dessa opressão e negação, ocorre a exclusão social desses grupos, deixando-os mais vulneráveis. Tratando agora sobre as políticas públicas analisadas,
nós analisamos 3 projetos de leis referente ao tema. O primeiro foi o projeto de lei número 4.968, de 2019, que foi apresentado pela deputada Marília Reis, que propõe o fornecimento de absorventes para escolas da rede municipal, para que alunas que menstruam não faltem aula durante o seu período menstrual. O outro projeto de lei analisado foi o 1999, de 2021, proposto pela deputada Tabata do Amaral e pelo deputado Marcelo Ramos, que trata sobre a implementação de políticas públicas para a manutenção e desenvolvimento do saneamento básico nas escolas, e trata também da higiene pessoal de cada aluno, fornecendo itens de higiene básico para os estudantes. Além de propor também o fornecimento de absorvente para as alunas. O último projeto de lei analisado e foi aprovado é o projeto de lei 944 de 2019, que tem por objetivo implementar o fornecimento de absorventes e itens de higiene básico nas escolas, mas ele também tem o intuito de fornecer para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social. A gente acredita que, além da formulação de políticas públicas, é de extrema relevância a construção de indicadores sociais de monitoramento dessas políticas públicas, e que envolvam não apenas as mulheres cisgênero, mas também os homens trans e pessoas não binárias, visto que a pobreza menstrual não atinge apenas meninas e mulheres, atinge pessoas que menstruam. Com o presente trabalho, nós concluímos que, ao estudar sobre o tema, foi identificado que é necessário aprofundar os estudos sobre a pobreza menstrual, visto que há falta de informações, falta de estudos e falta de políticas públicas sobre o tema. Concluímos também que uma das consequências da pobreza menstrual é o aumento da desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. Também observamos que o tabu criado acerca do tema e a vergonha que muitas meninas e mulheres possuem para tratar sobre a menstruação contribuem para o agravamento da pobreza menstrual. E a ausência do Estado nesse cenário afeta diretamente pessoas que menstruam e que sofrem com a pobreza menstrual. Nós gostaríamos de agradecer imensamente aos avaliadores e os avaliadores que contribuíram com a melhora do trabalho e ao evento por oportunizar essa participação, tanto das professoras como das alunas. Muito obrigada.